Economist aponta Bolsonaro como grande mentiroso e denuncia risco de golpe no Brasil. Essa é a notícia que eu vou compartilhar com vocês no Boletim 247 desse início de tarde de quinta-feira. Meu nome é Guilherme Paladino e antes de compartilhar a notícia, gostaria também de pedir, por favor, que vocês já deixem um like no vídeo e também inscrevam-se aqui no canal da TV 247 para apoiarem esse projeto de jornalismo progressista e independente. Bora então para a notícia, deixa eu já colocar ela aqui na tela com vocês. Então, uma notícia muito importante que tem aí é uma repercussão internacional sobre a postura golpista de Jair Bolsonaro. Uma das principais revistas britânicas coloca na capa, né? A principal reportagem dessa semana da revista justamente aponta aí o Bolsonaro como uma ameaça para a democracia brasileira. Então, vamos dar uma olhada. A revista britânica The Economist afirma em sua matéria de capa da edição dessa semana que Jair Bolsonaro vem fazendo uso do mecanismo adotado pelo ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao mentir para questionar a rigidez do sistema eleitoral brasileiro e incitar uma tentativa de golpe caso seja derrotado no pleito de outubro. Vai lembrar que essa semana também aconteceram as manifestações golpistas de 7 de setembro, Bolsonaro mais uma vez fazendo menções ao golpe de 1964, dizendo que a história pode se repetir. Então ele está fazendo aí, adotando uma cartilha, como aponta a revista, é uma cartilha que inclusive o ex-presidente dos Estados Unidos, Trump, já usou. Aí aqui a gente separou no Brasil 247, a matéria está lá no portal, é a atual manchete, alguns trechos da reportagem do The Economist. Então tem aqui, uma razão para se preocupar é que Bolsonaro possa emprestar uma página da cartilha sem princípios de Trump, até porque ele já fez isso antes. Ele semeia a divisão, o outro lado não apenas errado, mas mal. Ele descarta as críticas como, entre aspas, notícias falsas, fake news. Seus instintos são tão autoritários quanto os de Trump. Ele fica nostálgico sobre os dias de regime militar no Brasil. Um de seus filhos, que também é um de seus conselheiros mais próximos, aplaudiu abertamente os manifestantes do Capitólio. Bolsonaro foi um dos últimos líderes mundiais a aceitar que Biden havia vencido. Aí, The Man Who Would Be Trump, o homem que queria ser Trump, é a reportagem, o título dessa reportagem sobre Bolsonaro. Para realizar essa façanha improvável, ele aprendeu truques com outro forasteiro desbocado e amplamente subestimado. O mais importante deles foi o uso habilidoso e mentiroso das mídias sociais. Ele continua sendo mestre incontestável do Brasil e nisso, e assim, convenceu seus partidários de duas coisas. Primeiro, que se ele perder, a prova é de que o voto foi injusto, aí entra a crítica ao sistema eleitoral, e segundo, de que a vitória de seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva, entregaria o Brasil ao diabo. Então são aí estratégias do Bolsonaro, né? Ele critica o sistema eleitoral brasileiro justamente para poder dizer que foi manipulado e também ele demoniza Lula, como a gente já viu extensivamente, inclusive com manifestações racistas até mesmo da Michelle Bolsonaro. Enfim, a gente é contra religiões de matriz africana, dizendo que o Lula teria feito um pacto. Enfim, são diversos episódios que manifestam, que provam isso que a revista The Economist está dizendo. E aí tem aqui, continuando com a reportagem, isso não faz sentido. Lula é um esquerdista pragmático e foi um presidente bastante bem sucedido entre 2003 e 2010. Impulsionado pelo boom das commodities, ele presidiu o aumento de renda e uma grande expansão do estado de bem-estar social. Aí a reportagem ainda observa que o exército está profundamente enraizado no governo e fez perguntas sobre o sistema de votação. O país está fervilhando de conversas sobre um possível golpe. Provavelmente não vai acontecer, mas algum tipo de insurreição pode. Bolsonaro incita rotineiramente a violência. Também tem uma menção aos decretos de armas de Bolsonaro, né? Diz aqui, os seguidores de Bolsonaro estão mais bem armados do que nunca, desde que ele tomou o escritório e brechas ampliadas no controle de armas. O número de armas em mãos privadas dobrou para 2 milhões. Se o Tribunal Eleitoral do Brasil anunciar que Lula venceu, bolsonaristas armados podem atacar o tribunal. Quando Trump perdeu, por outro lado, ele disse a seus principais apoiadores que eles haviam sido roubados e transformou essa grande mentira em um grito de guerra. Ela une seu movimento e dá um estrangulamento sobre o Partido Republicano. Dificilmente alguém que nega isso pode ganhar uma primária republicana. A mesma grande mentira pode fazer de Bolsonaro o político de oposição mais influente do Brasil. Então está fazendo uma analogia, né? Uma comparação entre a situação do Trump, que fez esse discurso, e é esse discurso que mobiliza até hoje
as eleições dos Estados Unidos, e essa narrativa golpista pode ser também o que vai nortear a direita brasileira nos próximos anos. A reportagem termina afirmando que o melhor resultado seria Bolsonaro perder por uma margem tão ampla que ele não poderia alegar plausivelmente ter vencido, seja no primeiro turno em 2 de outubro ou mais provavelmente em um segundo turno em 30 de outubro. Serão algumas semanas tensas e perigosas. Outros países deveriam apoiar publicamente a democracia brasileira e discretamente deixar claro para os militares brasileiros que qualquer coisa parecida com um golpe faria do Brasil um pária. Os eleitores brasileiros devem resistir à atração de um populista sem vergonha. Eles e seu país merecem melhor. Então aí é a reportagem do The Economist, uma reportagem dura, uma reportagem real, uma reportagem que retrata de fato o que está acontecendo no Brasil e principalmente um recado importante sobre as eleições, né? É importante que o Bolsonaro perca com uma grande margem para não abrir qualquer tipo de brecha para uma contestação sobre o sistema eleitoral brasileiro e sobre a derrota que hoje se encaminha pelo que dizem as pesquisas. Essa foi a notícia desse Boletim 247. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixem um like, inscrevam-se na TV 247, compartilhem o vídeo com os amigos de vocês. É muito importante para a gente furar a bolha e também para vocês apoiarem esse projeto que a gente tem aqui na TV 247. Um grande abraço a todos, até a próxima notícia. Valeu e falou!